Estamos começando mais um programa Jane Aragão Convida. E hoje os nossos convidados, Orlando e Alessandra. Olha, é um prazer tê-los aqui comigo para a gente bater esse bate-papo bem descontraído. Primeiramente, eu gostaria de saber, não vai fugir a primeira pergunta do programa, é aquela perguntinha básica, tipo assim, como você era, o que você fez, quando criança, onde morou na roça, morou não sei aonde. O povo de Juiz de Fora está tudo aí interessado em saber aí de onde você veio e para onde você vai, com certeza. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, doutora Jane. Eu gosto muito do seu programa, porque eu acho que ele valoriza muito o que em francês nós dizemos a le petite histoire, quer dizer, a pequena história das biografias de cada pessoa, daqueles recursos humanos que você tem aqui na região. Então eu agradeço muito essa sua oportunidade e parabenizo por essa sua iniciativa, né? E a Alessandra também, minha esposa. Eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, mas saí de lá aos 15 anos. Não era um menino levado, eu era um menino assim que gostava muito de ler. Tive, para você ter ideia, aos 10 anos, eu cheguei a montar um laboratório de química. E eu quase morri de uma explosão, porque eu tentei fazer um foguete e enchi de pólvora um canudo, imaginando que o foguete subiria só com a força da pólvora. Quase que quem subiu foi você? Quase quem subiu fui eu. Mas isso mostra... eu sempre tive muita curiosidade de saber os porquês da natureza, os porquês dos fenômenos físicos e químicos. E depois saí de João Pessoa justamente para estudar na Escola Técnica de Curitiba, aos 15 anos, porque eu achava que lá era um dos melhores cursos do Brasil e eu fui lá e me formei em eletrônica. Mas é preciso dizer o seguinte, depois que aqueles segredos da natureza, eles perderam o mito, eu fiquei um pouco assim... Descrente, desiludido? Será que é só isso? Né? Tem mais, algo mais? As coisas são regulares, né? Formam aquelas leis da regularidade da física, da química, e aquilo já aos 18, 19 anos não estava mais me saciando as minhas indagações mais profundas que entravam aí para o campo das humanidades. E aí eu resolvi fazer o curso de Direito. Ainda na Universidade Federal de Curitiba. Lá me formei em Direito, mas também tive uma certa desilusão com o Direito, pela mesmice que, vamos dizer, a profissão pode, não estou dizendo que sejam para todos, é uma profissão lindíssima, né? Mas eu achei que era caía um pouco na mesmice daquelas burocracias, daqueles processos. É muito repetitivo, um né? pouco eu sou advogada, nas horas vagas eu ainda sou advogada. Um pouco repetitivo, mas eu agradeço muito a experiência, né? E aí resolvi fazer o curso de jornalismo, porque eu sempre fui muito aventureiro, eu herdei isso do meu pai, que era militar e fazendeiro, e eu gostava de aventuras, Então eu me formei, trabalhei um pouco no Jornal Estado do Paraná, adorava pegar minha motocicleta e viajar para o Paraguai. Naquela época havia muitas... Ali era pertinho, né? Pertinho, E a minha tia morava em Curitiba e ela falou, Jane, daqui a Foz do Iguaçu é pertinho. Eu falei, é pertinho? É. E eu entrei dentro do Fusca e fui pertinho, do outro lado do estado, né? E não chegava, né? Mas aí, até que no dia seguinte, às 6 horas da tarde, eu consegui transpor a fronteira, cheguei no Paraguai, virei o carro e voltei. Eu falei, não, é para voltar para casa, com certeza. Mas esse percurso eu gostava de fazer em motocicleta, para você ter ideia. E o fato é que, depois disso tudo, eu trabalhei muito tempo como repórter, né, como jornalista, adorava cobrir invasões de terra. E lá tinha bastante, tinha bastante no Paraná, em São Paulo. E enfim, mesmo no Rio Grande do Sul, ali embaixo. Ali, no Rio Grande do Sul, então todos aqueles movimentos, quente, né? Aqueles movimentos sociais do MST, eu acompanhava, eu entrava nos acampamentos, eu fotografava dos dois lados, eu gostava muito de aventura. Até que depois eu fui para São Paulo, estabilizei um pouco, e quando foi em 1993, eu recebi um convite de uma ONG americana para fazer um intercâmbio cultural em York, na Pensilvânia, como professor de cultura brasileira. Era uma coisa de 2 anos, e aí eu tive uma experiência com a cultura americana.
voltando para o Brasil, depois dessa experiência de 2 anos, os Diários Associados de João Pessoa, da Paraíba, de onde eu sou, me convidaram para ser correspondente de notícias em Washington. E aí eu topei em 1997, fiquei até 2002 cobrindo a Casa Branca, cobrindo o Congresso, sobretudo eu pegava também aquelas matérias de turismo, e aí eu tive muita ocasião de visitar a Europa, porque ali é tudo pertinho, é muito né? perto. Muito eu cheguei a cruzar o Atlântico, Nova York, Londres, por $150, né? E como jornalista de turismo, eles me tratavam muito bem. Eu me lembro até hoje, num castelo... Não saiu corrido, não? Não sai corrido, é o contrário. E assim foi. E eu tive muita experiência. Agora, depois dos atentados, né, de 2001, que eu estava em Washington, aí eu realmente achei que... pela primeira vez eu tive saudades do Brasil, mas desse Brasil que você só vai ter saudades depois de longo tempo fora dele. Aí você vai dar valor ao que é o Brasil. Mas não precisa de ficar muito tempo, não, que eu fiquei 35 dias na Europa. Quando eu cheguei no Brasil, eu chorei. Exatamente. Entendeu? Porque realmente eu percebi que estava faltando alguma coisa lá. Né? E o tempo vai passando, e aquilo ali... Né? E eles com a vidinha deles ali, eu visitei o leste europeu, visitei Berlim, eu visitei aquelas visitas ali, fui no campo de Auschwitz. Então aquilo ali me marcou muito e eu fiquei assim muito, muito chateada. E a minha vontade era pegar o primeiro avião e retornar para o Brasil realmente. Né? E isso, por mais que a gente explique, as pessoas... Não, só quem passa, né? É uma questão de experiência, não é uma questão assim de cognição, né? E quando eu mudei para Juiz de Fora, perguntaram, mas você trocou a Virgínia? Né? Porque Nova York. A Virgínia é ali do lado de Washington. E é a maior concentração de PhDs do planeta, para você ter uma ideia. Eu digo, você acredita que eu senti saudades das nossas favelas? Eu senti saudades da vida eu achava o povo de pobre aqui. O povo de Juiz de Fora mais feliz do que os executivos neuróticos de Washington. Lá, os neuróticos lá estavam muito neuróticos pro meu gosto. Mas só depois de 10 anos. Isso. Entendeu? Mas 10 anos é muito tempo. Eu fiquei 35 dias só. Orlando, nosso papo está muito bom, mas eu vou pedir um intervalo. Não saia daí, já já retornaremos. Retornando nesse segundo bloco, agora eu quero saber da Alessandra, que tem muita história para contar também. Alessandra, jovem, né? Jovem, passou aqui em Juiz de Fora, criança, é de Juiz de Fora. Conta pra gente aí, Juiz de Fora inteiro tá querendo saber como é a Alessandra. Isso. É um prazer estar aqui, tá? No seu programa, adoro também o seu programa. E assim, eu sempre fui uma menina, desde pequena, assim, sempre curiosa. Né? Eu sempre gostei também de como que eu vou dizer, assim, buscar conhecimento. Mas assim, a minha curiosidade era a relação, assim, a roupas. Então, assim, a minha mãe tinha uma máquina de costura, só que ela saía para trabalhar. E ela comprava sempre tecidos, né? Porque lá nós éramos uma família com 5 crianças. E ela saía para trabalhar e quando ela voltava em casa... Você é mais velha, não? Não, eu sou a terceira. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos. Você é do meio. Eu sou do meio. E eu lembro que a minha mãe sempre brigava comigo porque ela comprava pano para fazer roupa para gente, né? Porque para economizar. E quando ela ia pegar os panos dela para fazer costuras, tecidos, tudo cortado. Quem é que tinha pegado os panos dela, né? Para poder fazer roupa. Era eu, quando ela via, tinha uma boneca minha com um tecido lá, com tecido, justo o tecido que ela tinha comprado para fazer uma roupa para mim ou até para minha irmã. Tava lá no tecido, tava todo mal cortado, todo... E assim foi. Mas isso é insight, né? Eu acho que isso aí é muito interessante, gente. As pessoas que fazem... Você vê, ele quase que subiu com o foguete, né? Você, pelo eu quase virei uma estilista, né? Não, mas hoje, tipo assim, eu aprendi, assim, eu fui desde pequena, né?
porque sempre curiosa, mexendo na máquina, costurando o dedo, né? E furando o dedo com a agulha? Isso, furando o dedo com a agulha. Aos 13, 14 anos, a minha mãe uma vez falou que eu queria trabalhar, não queria, porque assim, sempre quis ajudar em casa, né? Então a minha mãe me levou para trabalhar numa fábrica. E eu fui trabalhar com ela na fábrica desde os 14 anos que eu comecei a trabalhar. Antigamente tinha a Guarda-Mirim, hoje eu não sei se ainda existe, né? A Guarda-Mirim. Agora a Guarda-Mirim tá a nível nacional, né? A Guarda-Mirim nacional. Aí eu lembro que foi meu primeiro trabalho, né, nessa fábrica. Muito de fora, né? A Guarda-Mirim ajudou muita gente, muita gente. Inclusive a Sandra Portela veio da Guarda-Mirim. Eu conheço ela também. Ela veio da Guarda-Mirim. É verdade. E lá foi o meu primeiro trabalho nessa fábrica. E depois dali eu ficava de olho nas costureiras, sabe, assim, como elas costuravam, um jeitinho, chegava em casa, eu também pegava, fazia minhas roupas e comecei a cortar melhor os tecidos, nunca fiz o curso. Não cortava tão torto mais. Já não era mais tão torto, eu já colocava uma roupa em cima e costurava. Hoje eu costuro roupa para mim, para minhas filhas. Olha que legal. Sabe? Porque, tipo assim, e nunca fiz um curso, né? Nunca tive a oportunidade de fazer um curso, né? De estilismo ou um curso de corte e costura, nunca fiz. Mas nessa altura do campeonato você já tinha descoberto sua profissão. Foi isso. E hoje, assim, costuro para mim, para minhas filhas, já costurei para minhas amigas, já fiz vários vestidos de festa e assim foi. Mas aí, diz que você tem uma história, você morou na Itália? Morei. Como é que é morar na Itália? É outra experiência, né? Lá é outra Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá durante 4 anos e meio. Ali você ficou aonde na Itália? Eu fiquei em Roma mesmo, não? Não, eu fiquei bem lá no norte da Itália, fiquei pertinho de Veneza. O lugar que eu morava era uma ilha chamada Grado. E essa ilha ficava 1 hora de Veneza. Eu pegava o trem, né, o treno, e a Venezia, assim, e foram durante 4 anos, e lá né? Você fazia o quê? Trabalhei, tinha uns amigos lá, eles tinham supermercado, a gente trabalhava no mercado, depois eu cheguei a trabalhar em restaurante também, mas sempre gostei. A pizza deles não é tão gostosa conforme a do Brasil, não. Eu acho que no Brasil a pizza é mais gostosa. Eu fui em Veneza, inclusive comi lá, né? Mas eu não achei tão gostosa como a nossa, que não. A nossa é menos massa, parece. Ela mais crocante. A de lá é muito, sei lá, eu não gostei, não. Achei do Brasil. A primeira vez foi muito engraçado, porque eu lembro da primeira vez que eu fui a uma pizzaria na Itália, e